Para estar com Deus. Francisco Faus. Capítulo 32. A direção espiritual. Também a vida espiritual precisa de técnico. Se você tem direção espiritual, já sabe da importância dessa orientação para manter em andamento a vida interior e, em geral, para progredir na vida cristã. Tanto se a tem, como se não a tem, talvez o ajude a pensar nas considerações que faremos a seguir. É interessante lembrar que a Igreja sempre tem recomendado a direção espiritual a todos os que desejam amadurecer seriamente na vida cristã, de forma analógica a como um cardíaco procura a orientação de um cardiologista e um jogador de futebol, de basquete ou de tênis tem um coach, um técnico, individual ou do time, que os prepara e orienta. Ninguém é bom técnico de si mesmo. São José Maria fala disso com uma imagem simples. Convém que conheças esta doutrina segura. O espírito próprio é mau conselheiro, mau piloto, para dirigir a alma nas borrascas e tempestades, por entre os escolhos da vida interior. Por isso, é vontade de Deus que a direção da nau esteja entregue a um mestre, para que com a sua luz e conhecimento nos conduza a porto seguro. Caminho número 59. O bom pastor. O confessor e, em geral, a pessoa que atende à direção espiritual de outros, participa da missão do bom pastor. Como diz Jesus na parábola, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Vai indicando-lhes o caminho e as conduz a bons pastos, também as defende dos ladrões e do lobo. João 10, de 4 a 14. E procura as que se extraviam para ajudá-la a voltar. Lucas 15, de 4 a 7. O bom diretor espiritual deve ser um reflexo desse bom pastor que é Jesus. Por isso, é importante pedir luzes ao Espírito Santo para escolher bem o diretor, sempre com plena liberdade, mas com um desejo sincero de avançar espiritualmente. Não adianta escolher um diretor espiritual que seja apenas um padre amigão para bater de vez em quando um papo superficial. E menos ainda, procurar um confessor ou diretor que se limite a compreender-nos, ou seja, a desculpar-nos tudo. E que não nos fale com clareza das nossas falhas, nem nos ajude com afeto e firmeza a lutar e a retificar os erros. Para ter uma direção espiritual eficaz, é importante que, depois de ter escolhido conscientemente um diretor, sejamos perseverantes e combinemos com ele conversas periódicas, por exemplo, mensais, não mais espaçadas do que isso. Não se pode chamar de direção espiritual o fato de ter um padre de confiança com quem se conversa só 2 vezes por ano ou com quem se consulta apenas alguma questão isolada. Dizia que a escolha do orientador espiritual deve ser livre. Também deve ser livre a nossa decisão de praticar os conselhos que nos sugere. Mas a liberdade exige pensar e decidir responsavelmente. Peça, por isso, ao Espírito Santo, o verdadeiro diretor divino das nossas almas, que lhe conceda o dom de entendimento para compreender o que ele quer dizer através do diretor espiritual e o dom de fortaleza para esforçar-se em cumpri-lo. Creio que após mais de 50 anos de experiência de direção espiritual, posso afirmar que só vi progredirem espiritualmente e assim caminharem para a santidade, meta da vida cristã, os que praticam com perseverança um plano de vida espiritual e levam a sério, com constância, a direção espiritual. Sugestões práticas. Para viver com proveito a direção espiritual, além das sugestões que acabamos de ver, aconselho vivamente o seguinte: prepare bem cada conversa, fazendo um pouco de meditação a respeito e, se isso pode ajudá-lo, tomando umas notas por escrito, uma listinha dos temas de que quer falar e, sobretudo, como lhe estou insistindo, pedindo muito a ajuda do Espírito Santo. Não vá à direção para gastar o tempo com conversa mole, falando das notícias do jornal, do frio e do calor e de outras coisas que nada têm a ver.
Em todo caso, só uns poucos minutos como prólogo cordial para começo de conversa. Não se esqueça de começar informando como é que viveu os conselhos recebidos na última entrevista, as dificuldades com que deparou para cumpri-los, as fraquezas, preguiça, tentações, etc., que o levaram talvez a abandoná-los, etc. Comente também as inspirações, os bons pensamentos que Deus despertou na sua alma para melhorar alguns defeitos, concretizar algumas iniciativas de vida espiritual ou de apostolado, fazer novas mortificações, etc. É muito bom não ser sujeito passivo que só escuta conselhos, seja também ativo, ou seja, pense e apresente ao diretor novas propostas de luta espiritual. Por exemplo, gostaria de ler tal livro, pensei em tais e tais penitências e temas de meditação para a Quaresma. Gostaria de preparar o Natal assim, pensei que poderia ter tal conversa com um amigo afastado de Deus. Os temas da direção espiritual, os assuntos que convém tocar nas conversas com o diretor, são muito variados e é impossível falar de todos em uma só entrevista. Tendo também em conta que muitas vezes só poderá contar com 15 minutos, meia hora ou pouco mais. Mas como fizemos em outras reflexões, vou sugerir-lhe aqui alguns que julgo mais importantes. A. Em primeiro lugar, fale claramente dos assuntos que por vergonha, por medo de ficar mal e de desiludir o diretor, mais lhe custe falar. Uma queda mais séria, uma infidelidade conjugal, uma reincidência na preguiça tola e nas omissões, etc. São José Maria dizia que quem oculta ao seu diretor uma tentação tem um segredo a meias com o demônio. Sulco número 323. E em sentido positivo acrescentava: acabaram-se as aflições. Descobriste que a sinceridade com o diretor conserta com uma facilidade admirável aquilo que se entortou. Número 335. B. Depois, os problemas que estão exigindo mais esforço, mais oração e às vezes mais conforto e até consolo. Dramas familiares, filhos que se desencaminham, graves dificuldades no trabalho, doenças sérias. Tenha, porém, em conta que se você só buscasse desabafo e consolo, não acharia solução. O melhor consolo é o conforto, ou seja, o conselho que fortalece a alma, que o ajuda a levar com garbo aquela cruz e a santificar-se com ela. C. Comente como foi o seu programa de vida espiritual, se o cumpriu, se foi constante e pontual, como fez a oração e o exame diário, como preparou as comunhões, que empenho colocou em melhorar a presença de Deus no trabalho, como praticou as mortificações, que frutos ou dúvidas lhe suscitou a leitura do Evangelho e de algum livro espiritual, etc. D. É preciso ir tratando das virtudes em sucessivas conversas, especialmente daquela ou daqueles que mais falta nos fazem. Humildade, paciência, castidade, ordem, intensidade e perfeição no trabalho, caridade, luta contra os defeitos do temperamento. Tendo em conta que não há verdadeiro amor a Deus sem amor ao próximo, João 4, 20 e 21, falemos da nossa melhora no trato habitual com os que convivem e trabalham conosco, especialmente esposa, marido, filhos, e do apostolado que fazemos, primeiro do apostolado pessoal com parentes, colegas, amigos, depois da colaboração em iniciativas de apostolado. F. Se estiver se sentindo incomodado por alguma dúvida de fé, alguma dificuldade para entender a doutrina da Igreja, algumas palavras ou atitudes do Papa que não entendeu, não deixe de apresentar essa dúvida ao diretor. Depois de lhe dar essas sugestões, acho importante insistir, como fiz em outros temas, em que não se trata em absoluto de falar tudo isso em cada conversa. Fale do que seja mais relevante, do que mexa mais com a sua alma e especialmente do andamento das práticas espirituais.
Em todo caso, parece-me que essas sugestões não deixam de ser um roteiro útil para ir preparando e renovando ao longo dos meses e dos anos as conversas de direção espiritual e para avaliar se as está aproveitando bem. Capítulo 33. A irradiação da vida interior. A lareira e a selva. Você sabe que a vida interior não seria cristã se ficasse encapsulada no íntimo da alma, como no refúgio egoísta. A autêntica vida interior, de que tratamos em todas as reflexões anteriores, é como o fogo de uma lareira espiritual que aquece e dá sentido divino à vida inteira, ao trabalho e à família, às alegrias e às penas, às tarefas e ao lazer, à vida do lar e a generosidade que se prodigaliza em amor e serviço do próximo. Cristo expressou claramente isso por meio da alegoria da videira e os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, secará. João 15, 5 e 6. E você sabe o que entende Jesus por permanecer nele? Ouçamos de novo palavras suas. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. João 15, 9. É disso que se trata. É para isso que queremos cultivar e levar a sério a nossa vida interior, para unirmos a Cristo, a fim de nos impregnarmos da selva do seu amor, do amor que Jesus nos dá, derramando em nós a graça do Espírito Santo. Romanos 5, 5. E assim, passarmos a viver uma vida de amor. Esse é o caminho da santidade, porque o amor é a essência da perfeição. Colossenses 3, 14. Tudo o que se faz por amor, escreve São José Maria, adquire formosura e se engrandece, e desvenda o panorama de uma vida toda de amor. Fazei tudo por amor. Assim, não há coisas pequenas, tudo é grande. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faze o que deves e está no que fazes. Um pequeno ato, feito por amor, quanto não vale. Caminho número 429, de 813 a 815. O ramo que dá fruto. Se você tiver verdadeira vida interior, verdadeira significa sincera e esforçada, não perfeita. Será um ramo que dará fruto, especialmente dará 2 tipos de fruto. O fruto das virtudes. É impossível lutar para amar e unir-se a Deus se não se vai melhorando, crescendo continuamente nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e nas virtudes humanas, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as incontáveis virtudes que giram à volta delas. Por isso, São Paulo, quando fala dos frutos do Espírito Santo, que é o amor divino substancial, enumera uma série de virtudes. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. A melhora nas virtudes é um primeiro teste de qualidade da nossa oração e, em geral, da nossa vida interior. O fruto dos deveres. Ou seja, o melhoramento do conjunto de deveres que formam a tapeçaria do nosso dia a dia, deveres familiares, profissionais e sociais. Também nesse campo dos deveres, precisamos fazer o teste da verdadeira vida interior, formulando-nos algumas perguntas que vou ilustrar com palavras de São José Maria. A. Estou santificando a minha vida familiar? Os casados, dizia São José Maria, estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união.
Por isso, cometeriam um grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço necessário para manter a família, para garantir o seu futuro e melhorar as suas condições de vida, o convívio com as outras pessoas que constituem a comunidade social, tudo isso são situações humanas comuns que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. É Cristo que passa, número 23. Os casais têm graça de estado, a graça do sacramento, para viverem todas as virtudes humanas e cristãs da convivência, a compreensão, o bom humor, a paciência, o perdão, a delicadeza no comportamento recíproco. Para tanto, o marido e a mulher devem crescer em vida interior e aprender da Sagrada Família a viver com delicadeza, por um motivo humano e sobrenatural ao mesmo tempo, as virtudes do lar cristão. Questões atuais do cristianismo, número 108. B. Estou santificando o meu trabalho? Na simplicidade do teu trabalho habitual, continuo a citar São José Maria. Nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo, para tantos escondido, da grandeza e da novidade. O amor. Sulco número 489. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até nos mínimos detalhes. Deus não aceita trabalhos marretados. Por isso, o trabalho de cada qual, essa atividade que ocupa as nossas jornadas e energia, há de ser uma oferenda digna aos olhos do Criador. Numa palavra, uma tarefa acabada, impecável. Amigos de Deus, número 55. Devemos manter ao longo do dia uma constante conversa com o Senhor que se alimente também das próprias incidências da tua tarefa profissional. Forja, número 745. Como é importante a presença de Deus no trabalho. C. Estou santificando as minhas relações sociais? Aí onde estão os nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Deus nos espera cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Homilia: amar o mundo apaixonadamente. O cristão, como Cristo, deve viver de rosto virado para os outros homens, olhando com amor para todos e cada um dos que o rodeiam para a humanidade inteira. É Cristo que passa, número 106. Se deixarmos que Cristo reine na nossa alma, seremos servidores de todos os homens. É Cristo que passa, número 182. E falando especificamente do apostolado, São José Maria acrescenta: é preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Caminho, número 961. Finalmente, tem palavras incisivas sobre a responsabilidade social dos cristãos que nenhum pode esquecer. Um homem e uma sociedade que não reajam perante as tribulações ou as injustiças e não se esforcem por aliviá-las, não são nem homem nem sociedade à medida do amor do coração de Cristo. Os cristãos, conservando sempre a mais ampla liberdade à hora de estudar e de aplicar as diversas soluções e, portanto, com um lógico pluralismo, devem identificar-se no mesmo empenho em servir a humanidade. De outro modo, o seu cristianismo não será a palavra e a vida de Jesus, será um disfarce, um logro perante Deus e perante os homens. É Cristo que passa, número 167.
Depois de passar os olhos pelos textos que acabo de transcrever, parece-me que você compreenderá melhor as palavras que São Paulo escreveu a Timóteo. A piedade é útil para tudo porque tem a promessa da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4:8. Vale a pena, pois, esforçar-nos de verdade para adquirir uma vida interior séria, capaz de ser fecunda em todos os campos da vida e dar muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, disse Jesus na última ceia, em que deis muito fruto. João 15:8. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.